Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu, compartilhando o testemunho da nossa irmã Elizabeth Sônego, que sofria de depressão e como o Senhor trouxe essa libertação e como isso nós devemos propagar, né, irmãos? Para outras pessoas que também estão passando por isso. Nós mesmos, muitas vezes, estamos cabisbaixos, desanimados, e nós precisamos sempre buscar o nosso Senhor e tomar essa medicação, né, que a irmã sugeriu. Começar a buscar a palavra, orar, louvar, que com certeza essa medicação espiritual, assim como nós fazemos com uma medicação que nós precisamos tomar sempre no mesmo horário, sempre ser diligente, né? Assim também nós precisamos ser na busca do nosso Senhor, né? E o Senhor fala, né, que nós precisamos buscá-lo dando as primícias. Então já é uma dica de Deus para nós, de como nós crescermos em vida e ter o nosso coração limpo pela palavra. Sempre bem na obediência, né? Nessa diligência de estar buscando diariamente Jesus para dentro de nós, que nós vamos ter saúde emocional, vamos ter paz no nosso coração, que é o que nós tanto precisamos. E voltando aqui compartilhar com a nossa irmã mais uma experiência que ela teve agora, né, recente, sobre o Covid, que muitas pessoas pegaram, né? Nós estamos vivendo ainda um pouco da pandemia e sabemos que muitas pessoas tiveram experiências de fé, né? Momentos difíceis com Deus por ter pego, né, essa doença, e a irmã Elizabeth Sônego também tem essa experiência para relatar para nós, que quando nós somos trabalhados por Deus, ali que nós experienciamos, né, nós podemos desfrutar um pouco do Senhor, um pouco mais, mesmo que seja em momentos difíceis, né, mas é nesses momentos que nós parece que abrimos um pouco mais o nosso coração, né, para ver o agir de Deus dentro de nós. Conta para nós, então, irmã, como que foi essa experiência na tua vida? Então, eu fazia um tempo que eu estava orando para o Senhor e pedindo uma experiência, assim, mais próxima do Senhor, né? Uma experiência, assim, que me trouxesse, assim, um coração mais voltado para Ele, que eu tivesse mais fé nas coisas que eu tinha, nas coisas que eu fazia, no sentimento que eu tinha por Ele, no sentimento que eu tenho pela igreja, né? Então eu estava pedindo, assim, eu precisava de uma experiência com o Senhor, assim, mais direta, assim, sabe? Mais profunda. Mas sempre que eu pedia essa experiência para o Senhor, eu dizia: Senhor, mas eu preciso muito que tu me dê a graça nesse momento do que eu vou passar, porque eu não sei o que eu vou passar. Mas, assim, eu preciso da tua graça para me suportar. Uhum. E sempre pedia muita graça do Senhor na experiência que eu teria. E quando foi em março, eu adquiri o vírus e ficamos, eu e a minha filha, 10 dias em isolamento em casa. E no 10º dia começou a baixar a saturação, a oxigenação, e eu tive que ir para o hospital. E a gente tinha um plano de saúde, assim, bem simplesinho, para que quando a gente precisasse ir para o hospital, a gente não precisasse ficar numa enfermaria de um hospital. E aqui em Criciúma é uma cidade que tem em torno de 220 mil habitantes, nós temos uns quatro hospitais bons aqui, né? Mas, assim, como também é muito hospital, também é muita gente para ser atendido. Então, tem muitos casos que ficam na enfermaria até vagar um quarto, um leito, né? E eu fui para o hospital e, assim, uma das piores etapas que eu vivi dentro do hospital, assim que eu cheguei, foi na hora que eu cheguei, e até eu fiquei em torno de 10 horas no ambulatório, na enfermaria, até eles concretizar e realmente confirmar, chegar à conclusão que eu teria que ficar internada. E aí eu subi, fui para o quarto, e eu tinha pedido para Deus assim: Senhor, tu vai me dar, eu sei que eu não mereço, mas, assim, se for da tua vontade, se tu puder fazer isso por mim, eu disse assim, me coloca nas mãos de um bom médico, de um bom profissional para me atender.
E aí, quando eu fui para o quarto e o médico apareceu no meu quarto, eu era um primo do meu marido que era o diretor do hospital. Então, quando o Senhor faz as coisas por nós, assim, eu cheguei a essa conclusão que quando Ele faz as coisas por nós, Ele não faz meia boca como a gente faz para o Senhor. Uhum. Ele faz do melhor. Ele tira, né, de uma coisa que não, para nossos olhos não vale nada, Ele tira um tesouro. Né? Então, assim, eu achava que eu ia ficar num quarto com umas 10 camas, mais ou menos. O Senhor me deu um apartamento novinho, com todos os móveis novos, com tudo limpo, com tudo esterilizado, e a comida era maravilhosa, o corpo de enfermagem era assim um doce, cada uma delas que entrava no meu quarto. Deus providenciou junto com essa ida para mim, um quarto, que eu estava em isolamento, que a minha filha ficasse junto comigo, que ninguém fica, mas eu não sei por que Deus concedeu que ela ficasse comigo. E foi assim, uma longa jornada até isso foi numa terça-feira. Quando chegou no domingo, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal e aí o médico disse assim, eu vou transferir ela para UTI. E daí a minha filha ficou apavorada e ela chorava muito e ligou para o pai e disse, pai, por favor, toma providência, porque a mãe está indo para a UTI e a gente não sabe se ela volta da UTI. Sim. E aí ele disse, tá, pode deixar, eu vou tomar minhas providências. E aí ele pegou e mandou uma mensagem para o grupo dos presbíteros para orarem por mim. Eu não estava bem. E assim, isso foi 6 horas, 6h15 mais ou menos, eles fizeram mais uma gasometria, né? E nesse meio tempo, o apóstolo ligou para mim. Ele ligou para mim e orou por mim no hospital. E foi... Não me lembro direito, assim, eu me lembro de ter visto o rosto dele, assim, mas eu não lembro direito da oração. E foi... Em seguida ele desligou, depois que ele terminou de orar, ele desligou. E aí eu fiquei aguardando, a gente ficou aguardando o resultado da gasometria. E eu digo assim, ó, que tem na Bíblia fala da hora sexta, da hora sétima, né? E quando chegou na hora sétima, a enfermeira veio avisar que a gasometria deu fantástico valor. Subiu muito os números e se continuasse assim, eu não precisaria ir para a UTI. Daí o reverteu. Ele disse, olha, acho que aconteceu um milagre na tua vida, porque a gasometria ela subiu tanto que não dá para acreditar. Então, assim, a gente vê, né, a mão do Senhor. E depois disso, assim, eu comecei a melhorar. E o que passava na tua cabeça nesse momento? O que passou na tua cabeça nesse momento ali? Que foi difícil? Eu sou muito sensível para dor, sabe? Sou muito sensível para dor. E em nenhum momento eu tive medo. Em nenhum momento eu comecei a pensar do risco de vida que eu estava correndo. Em nenhum momento eu fiquei com medo das agulhadas, porque eu tenho pavor de agulhadas, assim, né? Eu sou muito medrosa por esse tipo de coisa. E daí, assim, com tudo isso que o Senhor fez, Ele tomou todas as providências, assim, que, assim, as enfermeiras, um doce, nunca vi tão certeiras para tirar o sangue. E em nenhum momento eu tive medo disso, em nenhum momento eu fiquei assim angustiada porque eu teria que fazer tirar mais um pouco de sangue, fazer mais uns exames ou colocar mais um soro, nada disso. Nada eu tive medo, nada eu fiquei apavorada, não tive medo de morrer, sabe, assim, dava impressão assim que eu estava condicionada para passar por aquele momento. E dava a impressão assim que eu estava meio... Em nenhum momento eu fiquei... Estava anestesiada. Nada, eu não fui entubada, eu não perdi a consciência, eu fiquei lúcida o tempo todo.
mas mesmo assim, dava a impressão assim, que o Senhor deu uma anestesia, sabe, assim, para mim, que eu não sentia as dores, não sentia dor nenhuma, a não ser lá embaixo, quando eu fiquei, que eu tinha muita dor nas costas, mas a partir do momento que eu subi, as coisas já começaram a mudar, e aí comecei a ver que o Senhor nos colocou dentro do hospital por um propósito. E que ali ele fez a gente ver de dentro do hospital para fora. Porque a gente, quando está do lado de fora, a gente vê as coisas de fora para dentro. E lá Deus deu essa oportunidade. A gente vê a precariedade e as dificuldades e os limites que os profissionais da área da saúde estavam vivendo. E eles estavam precisando muito. Eles estavam precisando de muita força, de muita coragem, de muita oração, das pessoas conversarem e inclusive orar por elas, sabe? E a gente teve toda essa oportunidade. Então, eu vi nitidamente que essa era a experiência que o Senhor estava me proporcionando por aquele pedido que eu fiz. E a gente fez tanta amizade dentro do hospital que a gente fez uma lista de transmissão com 32 enfermeiras só daquele andar. Para a gente mandar a oração do blog, as orações diárias, todos os dias a gente faz isso, a gente manda por elas, a gente tem um carinho muito grande por elas. Sim. E por um bom tempo, assim, dentro do próprio hospital que a gente estava lá, eu e a minha filha, a gente orava o tempo todo, e a gente cantava louvor o tempo todo, aquelas orações da madrugada a gente escutava junto a noite toda, assim, sabe? E aí, quando elas vinham trazer medicação, elas não queriam sair do quarto, elas queriam ficar conversando com a gente. E a gente passou para elas as experiências que a gente tinha tido com o Senhor, né? E elas contaram a vida delas para a gente, assim, e eu dizia para minha marido, gente, aqui no hospital é muito legal, é muito bom ficar aqui. E ele, na hora, ele não entendeu muito, eu disse, não, eu não quero que tu fique ofendido. Eu vou voltar para casa, porque esse aqui não é o meu lugar. Uma hora eu vou ter que voltar para casa, a missão vai ser cumprida e a gente vai voltar. Mas assim, aqui é legal, porque quando a gente está fora, de manhã a gente não faz a obra porque é de manhã. De meio-dia a gente não faz porque é meio-dia. De tarde a gente não faz porque é de tarde. E de noite a gente não vai porque tem grupo. E aqui a gente faz a obra de madrugada. Eu disse assim, ó, até isso sim o Senhor fez. E foi muito, muito gratificante tudo isso. E sem contar assim, por que será que o Senhor fez essa obra, que o Senhor fizesse com que eu ficasse com ela lá dentro do hospital? Eu precisava dela para que nós duas juntas nós ficássemos em oração direta. Amém. Nos fortalecer durante o dia e durante a noite em oração. E entre nós duas teve muito conserto durante esse tempo que a gente estava lá. Que benção. Então, quando a gente saiu, quando a gente estava quase no dia da gente sair, ela disse assim, mãe, eu estou tão feliz, parece assim que eu estou leve, parece assim que algo dentro de mim aconteceu muito, muito do Senhor. Então, eu digo assim, o Senhor não esqueceu de nenhum detalhe, né? E por último, assim, quando a gente saiu do hospital, né, que eu fui pagar a conta dela, né, no caso, porque ela estava comigo, eu era internada, mas ela não. Aí fui pagar a conta, a enfermeira disse, não, vocês não devem nada aqui pra gente, tá tudo certo. E foram 13 dias de despesa de café da manhã, almoço, café da tarde e janta, todos os dias, 13 dias. E daí, saindo de lá, Elisama, a gente veio para casa e muita coisa aconteceu, sabe? O meu marido, a gente achava assim que se ele ficasse sozinho, ele ia morrer de fome, porque ele nunca veio para a cozinha. Porque eu sou muito dinâmica, eu faço as coisas tudo, eu providencio tudo. E tanto eu como ela, e essa minha filha, ela mora comigo. E aí os dois, eles começaram a se virar em casa, já que as duas não estavam, eles iam ter que fazer a parte deles, né? Então, um fazia comida, o outro botava roupa para lavar, e o outro lavava a louça, sabe, assim. E foi experiências, assim, que a gente chegou à conclusão que a gente estava sufocando eles, né? Eles não faziam porque a gente não deixava eles fazer. Sim. Então, assim, tudo isso Deus mostrou pra gente, né? Que a gente se acha muito poderosa, se acha muito forte, né?
E daí, quando teve, depois que a gente saiu do hospital, veio para casa, que passou um mês, teve um encontro de Santa Catarina aqui em Florianópolis, e a gente fez online, e o pastor Sérgio fez um comentário antes de fazer a parte final, que ele orou por uma pessoa da igreja que estava muito mal, né? E ele se viu, viu dentro de um poço, né? E aí eu disse assim, na hora que eu escutei aquele ali que ele falou, eu digo, sou eu, é de mim que ele está falando, sabe? Daí ele disse que orou e aliviou, assim, que a situação estava muito difícil, né? E aí ele ficou meio constrangido, assim, e ficou triste por isso, né? E eu tive essa visão que ele falou dentro do hospital quando ele estava lá, que eu estava no fundo de um poço, deitada no chão, e eu não tinha força nem para levantar a cabeça. E aí do lado era um poço maior, assim, e daí quando eu levantei um pouquinho a cabeça, que eu olhei para o lado, Jesus estava sentado como se estivesse sentado em cima de uma pedra, todo de branco, e ele pegou e ele disse assim, e agora? Não tem força para levantar? E onde é que está toda a tua força? E onde é que está toda a tua coragem? E tu sabe tudo, tu é poderosa, por que tu não levanta agora? Aí eu disse, e aí eu não tinha força. Eu levantava como se fosse o meu espírito, levantava, mas meu corpo continuava deitado. E aí ele pegou, esticou a mão para mim, e eu consegui pegar a mão dele, e ele me levantou. E foi o mesmo que o pastor Sérgio contou, que ele viu, que ele teve essa visão. E eu tive lá no hospital, e eu chorei muito no dia que ele contou, porque eu disse, eu também tive essa visão. E aí, no dia que eu tive, agora o encontro último, né, do presbitério, eu comentei isso com ele. Ele disse assim, irmã, só Deus para explicar, né? Eu disse, isso prova que quando o Espírito é o mesmo, as palavras são as mesmas, os contos são os mesmos, né? E eu estou muito bem. Quero dizer para os irmãos que eu estou ótima, eu fui fazer todos os meus exames e o médico disse assim, olha, a primeira paciente que chegou no meu consultório que tem esse resultado depois do Covid, o seu pulmão está 105%. Aí eu disse, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele, sim. Aí eu disse assim, pois é. Então essa aí foi mais uma obra do Senhor na minha vida, eu disse, porque o Senhor, ele não trabalha com reforma, ele trabalha com restauração. Então eu estou maravilhosa e só tenho muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida da minha família, na vida do meu marido, na vida da igreja, e eu só tenho que agradecer. Olha, nos renovou muito, né? Esse testemunho, acredito todos que estão nos acompanhando também, nos assistindo, que é nesses momentos que nós podemos desfrutar do Senhor, do amor e ver em cada detalhe, né? A presença de Deus nos cuidando, trabalhando nas nossas vidas, operando também, né, tanto na tua vida como nos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, como você falou, né, não deixa nada pela metade. Deus sabe como operar e tenho certeza, né, que a partir dessa experiência você também teve um crescimento de vida. Deus elevou o nível espiritual para a gente crer no Senhor, né? E algo muito importante, irmãos, que nós não podemos nos calar, né? Sempre que alguém nos interpelar, sempre que nós tivermos oportunidade ou até criarmos essas oportunidades de testemunhar tudo que Deus já fez na nossa vida. Porque às vezes tem uma pessoa ali que, por mais que o nosso julgamento é de que com ela tá tudo bem, mas de repente a gente começa a falar do Senhor, começa a falar das nossas experiências, aquilo pode tocar e pode trazer ela, né, para a verdade. Assim como a irmã não deixou em nenhum momento, né, na presença dos médicos, das enfermeiras, sempre falando e exaltando o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que nos mantém, né, independente da situação, do momento que a gente está vivendo, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos sustenta. Então eu agradeço muito, irmã, a tua colaboração aqui, teus testemunhos realmente foram muito ricos, né, edificante, e que Deus possa continuar essa obra na tua vida, tua família, esse crescimento, e cada vez mais você possa apegar-se no Senhor
e continuar essas experiências, né, maravilhosas com Deus que enriquece tanto o nosso coração. Então nós ficamos por aqui, irmãos, que o Senhor Jesus possa te abençoar, assim como tem abençoado sempre, né? Nós não podemos nunca pensar que Deus não está conosco, que nosso coração sempre tem que ser de gratidão, assim como nós ouvimos aqui da nossa irmã Elizabeth Sônico. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.